Bem-vindos ao ambiente de estudos do Radiocurso, continuando com o nosso tópico de Física da Radiologia. Vamos fazer a aula de Física do Ultrassom. Eu sou Henrique Pereira Faria, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, sou mestre em Infectologia pela UFMG e doutor em Radiologia pela UFRJ. Vou falar um pouco sobre a história do ultrassom rapidamente. A história do ultrassom iniciou com esse senhor em 1794, Lázaro Spallanzini, que estudava a orientação de morcegos através do som. Só posteriormente, em 1880, com o casal Curie, eles estudaram os cristais, geradoras de ondas sonoras, os cristais piezoelétricos, e posteriormente, em 1948, Douglas Howry, ele fabricou, o primeiro aparelho de ultrassom. Esse aparelho de ultrassom consistia-se num aparelho que ficava dentro de uma bacia com água. Isto a água para que o som seja melhor transmitido. Posteriormente, em 1954, tivemos a primeira publicação na revista Life de um exame ultrassonográfico para fins médicos, em modo A, em modo de amplitude. Então a gente pode observar aqui nessa figura, essa primeira publicação, observe o paciente dentro da banheira e o aparelho de ultrassom, observe o tamanho do aparelho de ultrassom. Inicialmente, esses aparelhos eram em modo A, e em 1971 foi realizado o primeiro exame ecográfico em aparelho de modo B. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, primeiro falar sobre o som. O que é o som? O som é uma onda mecânica. O som é uma onda mecânica que, como o próprio nome fala, para utilidade médica, ele é um ultrassom, isto é, apresenta uma frequência extremamente alta, acima de 20.000 Hz ou 20 kHz. Este som, ele se propaga através de um meio, através de vibração das partículas deste meio. Então, quais são as características deste som? Esse som tem algumas características, assim como toda onda. Então, assim como toda onda, ele vai apresentar uma frequência. Frequência é extremamente importante nessa onda de ultrassom. E o que é frequência? Frequência é o número de ondas, isto é, o número de ciclos que acontece por segundo, e é medido em Hertz. Como o aparelho de ultrassom, ele às vezes é em número de mais de 20.000, mais de 1.000, a gente fala kHz. Então, 1.000 kHz, 1.000 Hz vai ser 1 kHz. Em aparelhos médicos de ultrassom, esta onda vai ser em torno de 1 milhão de Hertz e 20 milhões de Hertz. Então, a gente fala megahertz. Então, a gente tem Hertz, kHz e megahertz. Então, todo som, ele tem além da frequência, ele tem a velocidade que depende do meio onde ele está se propagando. Então, o que é a velocidade? A velocidade é a distância para uma unidade de tempo. Isso aí é tranquilo, todo mundo já sabe disso, tá certo? Só que esta velocidade de propagação, ela é característica de cada meio, Em relação aos aparelhos de ultrassons, eles são setados, em uma velocidade padrão. Isto é, o aparelho identifica esta velocidade em um meio que é padrão, que é protocolar. Qual que é essa velocidade média protocolar da maioria dos aparelhos de ultrassom? 1.540 metros por segundo. Por que isso? Se a gente observar essa tabela, a gente vai entender um pouco, Olha só, olha a velocidade dessa onda sonora em diferentes tecidos. Por exemplo, o ar, a gente tem uma velocidade extremamente baixa, 331 metros por segundo. E no osso, a gente tem uma velocidade extremamente alta, em torno de 4.000 metros por segundo. Então, essa velocidade intermediária de 1.540 é a velocidade aproximada dos tecidos. Olha só,
Aqui a gente tem fígado 1549. Então, rim 1561. Então a gente vê que aqui ó, músculo 1585. Então a gente vê que aqui essas velocidades nesses diferentes meios são muito próximas a esta velocidade em que os aparelhos de ultrassom são setados 1540. Desta forma, o aparelho consegue identificar diferentes tecidos do corpo humano de acordo com essas velocidades, de acordo com o eco que volta com o reflexo, que eu vou falar daqui a pouco. Por isso que os aparelhos de ultrassom, eles não são adequados para a avaliação de imagens, por exemplo, onde eu tenho muito ar, né? Ou que eu tenho, por exemplo, densidades altas como o osso. E eles são ideais para tecidos, né, que apresenta esta velocidade considerada intermediária que os aparelhos são setados. Uma outra característica, esta nem tão importante quanto a frequência e a velocidade, é a amplitude, né, que representa a intensidade da onda sonora, isto é, a altura, né, desta onda, e é considerada a distância, né? Olha só, a distância para cima ou para baixo a partir do ponto zero, que é esse ponto do meio aqui. O comprimento é a distância entre fenômenos de compressão e rarefação. Também é uma propriedade que depende da velocidade e da frequência que é utilizada, e ela tem uma importância maior quando eu vou falar sobre a resolução espacial da imagem. Em relação à resolução, eu vou falar daqui a pouco nos slides um pouco mais para frente. Vamos falar agora dos transdutores. Nos transdutores, eu tenho cristais. Esses cristais que foi descoberto pelo casal Curie são cristais capazes de vibrar e formar uma onda, certo? Essa capacidade dos cristais de, sob uma energia elétrica, formar uma onda é chamado efeito piezoelétrico inverso. E o que é o efeito piezoelétrico? O efeito piezoelétrico é a capacidade dos cristais de absorver essa onda refletida e formar a imagem. Então, atenção, o efeito piezoelétrico inverso é a capacidade dos cristais, a partir de uma tensão elétrica, de formar uma onda de ultrassom, tá certo? Esses cristais, né, e esse efeito piezoelétrico acontece nos meus transdutores, que são partes extremamente importantes do meu equipamento e, consequentemente, bastante caras, inclusive. Então, como é que se forma essa imagem ultrassonográfica? Através do método de pulso-eco. Isto é, o transdutor do ultrassom, quando ele é submetido a uma onda elétrica da minha voltagem, da minha corrente de voltagem, eles vibram, né? Vibram e produz pulsos de ondas, em um efeito que é o efeito piezoelétrico inverso. Estas ondas percorrem o meu corpo, algumas são absorvidas e outras são refletidas. As ondas são refletidas em locais onde eu tenho tecidos de diferentes impedâncias acústicas, diferentes números atômicos. Essas ondas refletidas é que são importantes, porque elas sendo refletidas, elas retornam ao meu transdutor e são processadas para a formação de imagem, que é o chamado efeito piezoelétrico. Então, o efeito piezoelétrico acontece neste ponto, onde as ondas refletidas são processadas para formar a imagem. O efeito piezoelétrico inverso acontece lá quando meus cristais são induzidos por uma corrente elétrica, vibrados, formando pulsos de onda. Então, esta imagem que é formada no meu aparelho de ultrassom é uma imagem que representa as reflexões desses diferentes tecidos, consequentemente de diferentes impedâncias, e que retornam ao meu aparelho. Importante falar que para a formação da imagem é importante ter tecidos que apresentam velocidade de propagação próxima entre eles. Por exemplo, o ar eu tenho uma velocidade muito baixa de propagação e tem uma reflexão muito alta. E isto não é ideal, apesar de ter reflexão muito alta, né? Por quê? Porque
é muito diferente, né, das reflexões que acontecem no meu tecido mole. E isso eu vou falar quando eu for falar de velocidade de propagação da onda. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, ecográfica. A gente tem algumas imagens negras, né? A gente tem imagens brancas e imagens cinzas. As imagens negras são as imagens anecoicas, né? As imagens mais brancas são imagens hiperecóicas. E as imagens intermediárias, podemos falar que elas são hipoecóicas. Então, as imagens brancas, ditas hiperecóicas, representam, né, estruturas muito bem boas para refletir, né? São as melhores refletores, né, dos pulsos ecográficos. As negras, né, representam estruturas líquidas que são melhores transmissoras do que refletoras. Então, as ecogênicas são melhores refletoras. As anecoicas são melhores transmissoras. E as cinzas, né, digamos, hipoecóicas, são estruturas intermediárias entre as que transmitem bem, pretas, e as que se refletem bem, brancas, né, hiperecóicas, formando essas imagens hipoecogênicas. Geralmente essas linhas brancas, né, hiperecóicas, elas ocorrem na fronteira entre duas estruturas refletoras diferentes. Por exemplo, a gente acontece isso no diafragma, por exemplo, tá certo? Então, a gente tem o ar, né, uma quase total reflexão, e o líquido uma quase total propagação, né? Por isso que, como eu falei anteriormente, as estruturas que contêm ar, como elas refletem muito, elas não são muito adequadas para serem avaliadas pelo aparelho ecográfico. O osso também, ele causa quase total reflexão, então também não são adequadas, né? Então, as estruturas que são melhores avaliadas pelos aparelhos ecográficos são os tecidos moles. Por quê? Eles têm uma propagação parcial e uma reflexão parcial. Portanto, eu coloco o aparelho setado próximo a essa velocidade de propagação dos tecidos e esse tecido é que é o ideal para a formação da imagem médica ecográfica. Então, vamos falar separadamente de algumas propriedades. Então, primeiro, a atenuação. Isto é, a atenuação é uma propriedade da onda que, quanto mais ela se aprofunda, mais fraca ela vai se tornando. Tá certo? Então, a amplitude da onda, ela diminui à medida que a onda vai aprofundando. Certo? Então, primeira, atenuação. Uma segunda propriedade, essa extremamente importante, né, para a formação da imagem, é a reflexão, né? Então, essa reflexão, ela vai acontecer em locais onde eu tenho limites, né, de dois tecidos. E ela acontece em função de uma diferença de impedância acústica. Essa impedância acústica depende do número atômico de cada tecido. Então, essa reflexão acontece na interface de dois tecidos com diferentes impedâncias acústicas em função de diferentes números atômicos, né? Então, desta forma, eu consigo ter reflexão da onda e desta forma, com a reflexão da onda, a imagem é formada, tá? Então, essa propriedade de reflexão é a propriedade mais importante para a formação do exame ultrassonográfico para utilidade médica. Então, agora, em relação aos modos de exibição dos ecos, eu tenho três modos, né? Modo A, modo B e modo M, né? O modo A chama A porque é de amplitude, modo de amplitude, os primeiros aparelhos ecográficos utilizavam o modo A. O modo B são o tipo de modo que nós radiologistas mais utilizamos, que é o modo de brilho, né? E o modo M, que é M de movimento, são um tipo de exibição de eco mais utilizado nos exames de ecocardiografia. Então, os exames de modo M, de movimento, eles têm uma resolução melhor para as estruturas que estão em movimento, né? Já o modo B, de brilho, ele consegue nos dar uma resolução melhor, né,
em relação a essas interfaces, né, em estruturas que não estão em movimento. E o módulo A, que foram os primeiros aparelhos e hoje é utilizado basicamente para ultrassom oftalmológico, de amplitude, né, ele pega mais a questão de profundidade, hoje é menos utilizado para funções médicas. Em relação à resolução, né? Resolução é a habilidade de distinguir dois pontos, né, que estão próximos entre si, né? Então, eu tenho três tipos de resolução: a resolução axial, a resolução lateral e a relação entre resolução e frequência. Vou falar um por um. Em relação à resolução axial, né, ela especifica a proximidade entre dois objetos ao longo do feixe. Então, é a capacidade de distinguir, observe nessa figura, aqui dois objetos pretos, né, ao longo do feixe, né? A frequência e o comprimento de onda afetam esta resolução axial, tá certo? Já a outra resolução, que é a resolução lateral, é a capacidade de distinção entre objetos que encontram-se perpendicular ao eixo do feixe. Observem os objetos perpendicularmente, né? Já nesse caso, a amplitude da onda é que vai afetar mais a minha resolução lateral. Então, a gente observa aqui a questão da frequência em relação à resolução. Quanto maior a frequência, melhor a minha resolução. Então, a gente observa que aqui, naquela imagem de lá, né, a gente tem uma imagem do testículo com uma frequência muito alta. E aqui a gente tem uma imagem esplênica com a frequência mais baixa. Só que tem um problema. Quando a gente aumenta muito a frequência, a gente começa a ter uma maior absorção da onda de ultrassom pelos tecidos. Portanto, eu consigo imagens com frequência alta apenas aquelas imagens mais superficiais. Isto é, eu perco o poder de penetração em exames com frequência muito alta. Por isso que os transdutores convexos, eles têm uma resolução mais baixa, uma frequência mais baixa, porém uma capacidade de penetração grande nos tecidos. E eu consigo uma grande profundidade. Ao contrário, aqueles transdutores lineares, eles têm a frequência muito alta e eles têm uma resolução muito alta, porém não têm capacidade de penetração. Eles são utilizados para tecidos mais superficiais, ok? Então, repetindo, quanto maior a frequência, menor é a minha penetração, porém maior é a minha resolução. Por exemplo, aparelhos lineares, transdutores lineares. Agora, quanto menor a minha frequência, menor a minha resolução, mas maior é a minha penetração, por exemplo, os transdutores convexos. Então aqui a gente tem uma foto, né, de dois transdutores, né? Um transdutor setorial, né, que é esse utilizado para os aparelhos de ecografia, que tem a frequência entre 1 e 5 MHz. E aqui a gente tem um transdutor linear, né, também com uma frequência bastante alta, né, utilizado para estruturas mais superficiais, com uma frequência mais alta de 5 a 10 MHz. A gente não tem aqui a foto do transdutor convexo, mas o transdutor convexo ele tem a frequência bem mais baixa do que esse linear, né, uma frequência em torno de, no máximo, 5, 6 MHz, para ele conseguir uma profundidade maior, né, com uma resolução mais baixa. Então, falar um pouco dos aparelhos e de algumas funcionalidades que são importantes, né? Então, primeira coisa, o ganho, né? Então, quando eu vou mexer no ganho, eu mexo na amplitude da onda. Eu mexo na amplitude da onda. Quando eu mexo no ganho, ele vai mudar, né, o brilho ou a sonoridade desses ecos, né? Quando eu mexo nessa amplitude. E tem uma função nos aparelhos de ultrassom, que é o TGC, que é o Time Gain Compensation, que é esse ganho, que ele é um ganho proporcional à profundidade, né, do meu tecido. Então eu posso conseguir com esse TGC um aumento ou diminuição do brilho, né, dependendo se a estrutura for mais superficial,
ou mais profundo, mais perto ou mais longe do meu campo. Então, observem nesta imagem, né? Nesta imagem, a gente observa que a gente tem uma imagem bastante enegrecida, tá certo? Então, aqui a gente tem muito ganho. Ela está muito preta, ela tem muito ganho. Ao contrário dessa imagem que ela tem pouco ganho, né? Então, nesta imagem, né, a gente tem que diminuir o ganho e nessa imagem a gente tem que aumentar o ganho. A imagem ideal seria uma imagem desta forma, né? Aqui a gente tem o ganho ideal. Nesta imagem, por exemplo, o que vocês, observando esta imagem, acham que a gente poderia modificar, né, no nosso aparelho? A gente modificaria o ganho geral? A gente modificaria o ganho parcial, que a gente mudaria pelo TGC, de acordo com o que está mais profundo ou mais superficial, né? A gente mudaria o quê? A profundidade, a orientação? O que seria ideal nessa imagem? Então a gente observa que nesta imagem, aqui mais superficialmente, ela está muito negra, né? A gente está com a imagem muito enegrecida aqui nessa parte. Então, idealmente, a gente tinha que diminuir esse ganho aqui. Porém, profundamente, olha como é que aqui está ok. Então, idealmente, a gente mexeria no TGC, né? A gente mudaria o TGC, diminuindo o ganho aqui superficial, ok? Para melhorar essa imagem, a gente mudaria do TGC, diminuindo esse ganho superficial para a imagem ficar menos enegrecida aqui nesse ponto, né, diminuindo a amplitude dos ecos superficialmente. Em relação aos artefatos, né, eu tenho o artefato, que é o artefato de reverberação, né? O artefato de reverberação são ecos falsos, né, causado com locais onde eu tenho dois refletores, dois ou mais refletores no caminho do som, por exemplo, alça intestinal, né? Então aqui, ó, a gente observa um tipo de reverberação. Um tipo de reverberação que existe é a reverberação em cauda de cometa, né? A cauda de cometa é um tipo de artefato em reverberação, né? Que são esses falsos ecos, né, causados por dois ou mais refletores. Um outro artefato, também muito comum, é um artefato de imagem especular ou imagem em espelho. Esse artefato acontece quando eu tenho uma reflexão em grandes interfaces, por exemplo, a interface do pulmão com o diafragma. Então aqui a gente tem pulmão, diafragma e fígado. Então o diafragma é uma interface grande, né, entre ar e parte mole. Então aqui eu tenho uma reflexão aumentada e aqui ele forma essa imagem, observa na ponta de seta, aqui eu tenho uma imagem de um hemangioma hepático e eu tenho aqui a reflexão desta imagem como se ela tivesse, como se o aparelho estivesse captando uma imagem que estivesse projetada aqui na região do pulmão, né? Isto por causa dessa grande interface. O artefato de lobo lateral é em função da energia, que tem a energia do ultrassom, que apresenta um centro mais forte, né? Então, isso acontece por quê? Porque a interação da energia mais lateral do meu feixe sonoro é mais fraco, né? Então, nesse ponto, eu tenho que tentar diminuir a minha energia no meu ponto mais forte, talvez mudando o meu ponto focal. Então, essa é o artefato de lobo lateral. Um artefato que é muito utilizado para diagnósticos, inclusive diagnóstico médico, é a sombra acústica posterior, né? É quando o feixe vem, né, e interage com alguma imagem que tem uma densidade muito alta, né, causando uma reflexão muito grande da imagem nesse ponto, e posteriormente eu tenho esse sombreamento. Então, a sombra acústica posterior acontece, por exemplo, quando eu tenho, né, como nessa imagem, a presença de cálculos biliares. E posteriormente, a gente observa na ponta de seta branca essa sombra que fica posterior aos cálculos. O reforço acústico posterior é como se fosse o contrário da sombra acústica posterior, né? O reforço acústico posterior é um aumento da amplitude, né, posterior a uma estrutura geralmente líquida.
Então, isso acontece por quê? Porque nessa estrutura anecoica, líquida, eu tenho um aumento da propagação do meu som, né? E isso causa um reforço deste eco distalmente a essa estrutura, como a gente consegue ver nesta imagem aqui na ponta de seta branca. A gente tem aqui uma imagem anecoica, um cisto hepático, e posteriormente a gente tem o reforço acústico. Em relação aos parâmetros técnicos relacionados à formação e ao processamento da imagem ultrassonográfica, qual é a função da compensação do ganho temporal? Não é o ganho geral, compensação do ganho temporal, que é o CGT. A. Ajustar manualmente o poder de penetração ultrassônico para profundidades específicas. B. Compensar as diferentes velocidades de propagação da onda sonora nos diferentes tecidos do corpo. C. Produzir uma aparência uniforme do eco tecidual em vários níveis de profundidade. Ou D. Minimizar artefatos ultrassonográficos inerentes. Então, pessoal, como eu falei na aula, o ganho, você vai trabalhar a amplitude do som, consequentemente a sonoridade. O TGC, ele vai conseguir tentar dar uma estrutura uniforme neste eco, né, nesta sonoridade, né, em diferentes níveis, superficiais ou profundos. Então a resposta é a letra C, produzir uma aparência uniforme do eco tecidual em vários níveis de profundidade. Questão do Colégio Brasileiro de Radiologia. Artefatos que aparecem na imagem ultrassonográfica como linhas paralelas igualmente espaçadas entre si, posteriores ao gás no tubo digestivo, são características de... Então, olha só, imagens como linhas paralelas, né? Linhas paralelas que acontecem principalmente em estruturas que contenham gás. A. Sombra acústica. B. Incidência oblíqua do feixe sonoro. C. Reflexão especular. D. Reverberação. Ou A. Imagem especular, imagem espelho. Então eu falei que quando eu tenho essas linhas paralelas posteriores, isto é, vários ecos, elas são chamadas de reverberação. Reverberação. Ok? Portanto, finalizamos assim a aula de Física do Ultrassom. Dúvidas ou sugestões, favor encaminhar e-mail para henrifaria@hotmail.com. Muito obrigado.